Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Vamos ganhar tempo, vamos ler só um versículo aqui. Êxodo 31, versículo 18. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você que nos visita nessa noite, sejam muito bem-vindos. É uma honra receber vocês aqui. Lá atrás nós temos um stand de boas-vindas. No final do culto, passe lá. Nós queremos conhecer você. E tem uma família que era de Brasília. O jovem é daqui. O pastor Massal ontem mandou o endereço. Já foram lá hoje de manhã, amaram a igreja. E eu creio que eles vão ficar membro da igreja lá em Paulínia. Então foi maravilhoso também. Êxodo 31, versículo 18, diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém, queridos? Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem dessa noite é a mão de Deus, queridos. A mão de Deus, ela é poderosa, amém? Queridos, e é tremendo. Nós realizamos o casamento agora, no começo do ano, do Mateus e da Jéssica. E também vai realizar agora em março, mais um casal vai casar aqui, o Luiz com a Thaís, né? Não sei se eles estão aqui. Não estão aqui. Mas é interessante, irmãos, como que Deus gosta de casamento, irmãos. Como que a mão de Deus opera em casamento. Você sabia disso? A mão de Deus, ele adora, irmãos. A mão de Deus adora aparecer em casamentos, queridos. É tremendo. Então, se você vê os testemunhos, se você quer casar, conversa com o Mateus e com a Jéssica, eles vão contar os testemunhos do que Deus fez, né? Se você conversar com a Thaís e com o Lucas, que vão casar em março, você vai ver o que Deus está fazendo na vida deles. Coisas fenomenais, coisas assim que é tremendo. Se você conversar com o Everton, com o pastor Bruno, falar: olha, como que estava? Vocês casaram tudo certinho, sem preocupação, tudo estava pago um ano antes, não sei o quê. Você vai ver eles testemunhar que a mão de Deus operou a favor da vida deles, queridos. E eu quero profetizar nessa noite, queridos, a mão de Deus, ela vai operar milagres. A mão de Deus vai trazer coisa à existência que não existe, porque a mão de Deus, ela é poderosa. A mão de Deus, ela é tremenda. A mão de Deus é generosa demais, sabe? A mão de Deus é assim, ela nos surpreende, queridos. E tem surpresa de Deus na minha vida, na sua vida, porque nós contamos com a mão de Deus. Nós contamos que quando as coisas não vão dar certo, a mão de Deus aparece. A mão de Deus aparece. Quando a gente acha que vai parar, a mão de Deus nos empurra. Talvez essa noite você não tinha nem força para vir aqui nessa noite, mas a mão de Deus te trouxe aqui. Sabe, teve uma época na minha vida, irmãos, que eu estava tão longe de Deus. Mas tão longe de Deus, irmãos, e eu não sei o que. Eu tinha uma vontade de ir na igreja, ela passava, e eu não ia. Fui me distanciando, fui me esfriando dos caminhos do Senhor. E aí de repente, irmãos, eu comecei a ir congregar. E aí, sabe, eu falava: mas eu não vou. Quando eu vi, irmãos, eu estava na frente da igreja. E eu falava: mas como eu vim parar aqui? A mão de Deus me empurrava, a mão de Deus me conduzia, queridos. Como a mão de Deus, eu sei que alguns irmãos estão mudando aqui para Porto Feliz. E eu quero declarar isso: é a mão de Deus que nos traz aqui nessa cidade, irmãos. A gente estava tranquilo lá em Santo André, e há 18 anos atrás, a mão de Deus nos empurrou para cá. Sabe, a mão de Deus está te empurrando para um ciclo novo, para um propósito. A mão de Deus nos empurra, irmãos, para um lugar onde, quando a gente vê, irmãos, está acontecendo tudo. Porque, às vezes na nossa vida as coisas funcionam, mas quando a mão de Deus está ao nosso redor, irmãos, ela não funciona, ela flui.
E eu quero profetizar, irmãos, um tempo de fluidez do Espírito sobre aquilo que você colocar as mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, querido, que existe um tempo, irmãos, onde parece que as coisas estão paradas, mas existe um tempo de Deus, aonde a mão dele vai nos empurrando. A gente nem precisa correr, sabe? A mão dele vai nos empurrando, e aí a gente testemunha, como Isaías escreveu para que todos saibam que a mão do Senhor fez isso. E é isso que eu quero dizer para você, querido. As pessoas vão olhar, porque você é um testemunho vivo da mão do Senhor, te abençoando, te capacitando, te levando para o centro da vontade de Deus. Eu não tenho força, mas a mão de Deus vai te dar força. Aleluia. A mão de Deus, queridos, a mão de Deus ajudou aquele povo a sair do Egito. A mão de Deus abriu o mar vermelho. A mão de Deus colocou as nuvens para eles não se queimarem durante o dia. A mão de Deus colocou as colunas de fogo para eles não passarem frio. A mão de Deus sempre está do lado do povo de Deus. Se tem povo de Deus aqui, se prepare, a mão de Deus está sobre mim e você. Nós não somos desamparados, queridos, nós somos protegidos pela mão de Deus. Mas teve 3 ocasiões aonde o homem viu a mão de Deus. A primeira ocasião, aonde não foi milagres que aconteceram, mas eles não viram a mão de Deus. Os milagres aconteceram pela mão de Deus, mas eles não viram a mão de Deus. O primeiro foi esse texto que nós lemos aqui. Deus tira o povo do Egito. E agora Deus fala para Moisés: Moisés, sobe no monte que eu vou falar com você. E Moisés sobe no monte. E Moisés, ele está lá 40 dias. E Deus vai falar com ele os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 vai falar sobre os 10 mandamentos. Quem aqui conhece os 10 mandamentos? Aleluia, irmãos. Deus fala para Moisés os 10 mandamentos. Só que Deus não manda Moisés escrever. O texto que nós lemos aqui fala que a mão de Deus, o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas. Imagine, irmãos, imagine Deus falando e a mão dele escrevendo os 10 mandamentos na frente de Moisés, na cara de Moisés. Deus estabelece os princípios e ele coloca a mão e ele escreve. Até então, aquele povo era o povo de Deus, mas aquele povo não tinha diretrizes, não tinha leis, não tinha direcionamento. Eles faziam aquilo pelo seu coração, e Deus fala: não, vamos colocar isso no papel, na pedra, né, irmãos? Vamos colocar isso para ficar marcado, para que eles andem nos meus estatutos, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. A mão de Deus escreve os 10 mandamentos na frente de Moisés. Só que enquanto Moisés está no alto do monte, porque o povo teve medo, porque Deus queria fazer isso na frente do povo, mas o povo, quando viu a manifestação do poder de Deus, trovoadas, relâmpagos, barulhos, nuvens abaixando na terra, com a manifestação de Deus, porque Deus queria mostrar o poder para aquele povo, irmãos. Tem um momento da nossa vida, queridos, que nós precisamos sentir, nós precisamos ver com os nossos olhos, não de ouvir testemunho de alguém. É muito gostoso ouvir o testemunho de alguém, mas tem hora, irmãos, que nós precisamos ver o céu tremer. Tem hora que nós precisamos ver, irmãos, o mar vermelho se abrir. Tem hora que nós precisamos ver que realmente Deus está cuidando de mim e de você. E eu estou aqui para dizer para você, querido, a mão de Deus é contigo. Você não vai ter milagres dos outros para ouvir só, você vai ter milagres para contar, porque os seus olhos estão vendo, porque você está contemplando, você está sentindo. Deus queria isso, mas o povo
O povo falou: ah, Moisés, suba você. O que está tudo certo que Deus falar, o que você acertar lá com Deus, a gente vai fazer. Moisés sobe então um monte, Josué fica mais embaixo, e Deus fala os 10 mandamentos, escreve lá com a mão dele, os 10 mandamentos. Só que Moisés, irmãos, demorou, porque a tendência, irmãos, de quem não sobe no monte, a tendência de quem não anda no Espírito, de ver aquilo que Deus está fazendo, um ambiente profético, quem não anda nesse lugar, acha que Deus está demorando. Então eu quero dizer algo para você, querido: Deus não está demorando, Deus está dando diretrizes para o tempo certo, para Ele operar. Só que o povo estava embaixo, carnudo, bistequento, o povo estava lá embaixo. Nossa, está demorando, hein? Acho que Moisés morreu, não vai acontecer nada. Irmãos, quem anda na carne, sempre tem algo que ele não vai entender o que Deus está fazendo, e ele vai achar que Deus se esqueceu dele. Mas eu quero dizer algo para você, queridos: é tempo da gente andar no Espírito e saber que Deus não demora, Deus não chega adiantado, Deus não chega atrasado, Deus chega no tempo dele. Mas é complicado quando a gente sai fora dos propósitos de Deus, a gente acha que Deus está demorando, e por achar que Deus está demorando, eles começaram agora a criar falsos ídolos. Porque quando a gente não anda alinhado com Deus, irmãos, a gente deixa algumas coisas entrar no nosso coração para nos desviar do propósito. Mas essa noite é uma noite de alinhamento no meu e no seu coração. É da gente entender que Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu sei que Ele está trabalhando. Eu sinto no ar alguma coisa. Mas o que você está sentindo? Eu não sei explicar, mas eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que Ele está fazendo. Mas fala alguma coisa mais firme, mais concreta, porque eu gosto das coisas certinho. Fala para mim, como que você sente isso? Você sente um arrepio? Deus falou com você? Não, Deus não falou, Deus está em silêncio, a coisa parece que está travada, mas sabe, lá dentro, lá no fundo do meu coração, mas lá bem no fundo, tem alguma coisa que está dizendo que Deus, Ele está olhando para essa situação, que Deus vai fazer algo, lá dentro, lá no fundo mesmo. Eu sei que Deus está fazendo algo. Nessa noite Deus está reforçando a fé de muitas pessoas. Deus está reforçando a fé de muitas pessoas, para a gente não andar mais por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê, sabe? Nós estamos entrando num tempo, irmãos, de uma frieza espiritual tão grande, das pessoas se desviando dos caminhos do Senhor, de pessoas trocando o verdadeiro Deus para ir sambar, para ir nos lugares aí onde demônios estão sendo liberados. Olha os vídeos que estão aí na internet, de demônios sendo liberados, portais do inferno sendo abertos, enquanto Deus está querendo levantar os portais eternos do meu e do seu coração. Pessoas invocando a Deus e achando que está tudo certo, não tem problema. Pessoas trocando a glória de Deus por manifestações da carne, por manifestações de ídolos. Pessoas que estão sendo enganadas. E aí eles começaram a levantar um bezerro de ouro, falsos ídolos, e começaram a adorar. E às vezes, na minha ótica, por que Deus permitiu deles fazer o bezerro de ouro? Por que Deus já, quando eles estavam fazendo a unha do bezerro, Deus já não destruiu tudo? Deus foi dando tempo, irmãos, não para eles construir o bezerro de ouro, mas Deus estava dando tempo para que achasse arrependimento no coração deles. Tem muitas coisas, irmãos, na minha e na sua vida, que Deus ainda não destruiu, porque o Senhor está dando tempo para a gente se arrepender. Deus está dando tempo para a gente se consertar. Deus, como um pai amoroso, que Ele não é um pai punitivo, mas Deus é um pai educativo. Deus quer nos educar na cultura do reino, na cultura da eternidade. E aí eles foram construindo. E é interessante, irmãos, que para construir coisa errada não falta recurso. Presta atenção, irmãos. Para construir coisas erradas, irmãos, não falta recurso.
Você quer lutar, irmãos, é você querer construir alguma coisa certa. Você quer lutar, irmãos, é você querer fazer umas salas para dar aula da palavra de Deus. Você vai ver que é luta. Mas só que a gente não é movido por lutas, irmão, a gente é movido por propósito. Aquilo que Deus está fazendo. Então você quer construir alguma coisa certa, se prepara, vai ter luta. Ah não, pastor, mas e aquele evangelho da prosperidade? Irmãos, até ele existe, mas não do jeito que é falado. O evangelho verdadeiro da prosperidade, ele existe, mas é um evangelho com propósito. É um evangelho onde a gente vai sendo esmagado, esmiuçado. Irmãos, hoje de manhã lá em Paulínia, teve um mover de Deus lá, e eu fui orar para uma irmã, irmãos, e deu dó de ver, porque quando eu coloquei a mão assim no ombro dela para orar por ela, eu vi uma azeitona sendo... Quem aqui já se sentiu, irmãos, como uma azeitona sendo esmiuçado, apertado? Eu falei, irmã, eu estou vendo, irmãos, uma visão que você está que nem uma azeitona, você está sendo pisada, você está sendo esmiuçada. Ela, ah! Eu falei, meu Deus do céu. Mas quando a azeitona, irmãos, é pisada, vai ser extraído um óleo, um azeite puro. Quanto mais ela é pisada, quanto mais ela sofre pressão, vai sair um óleo mais puro, um óleo mais cheiroso. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, querido. Azeitonas sendo pisadas, pressionadas, mas glória a Deus que você não vai voltar atrás, amém? Você não vai parar o processo de Deus, você não vai fugir do processo de Deus. Assim como Jesus, ele sabia de uma coisa, irmãos, ele precisava depois da ceia ir para o Getsemane, porque no Getsemane, ele teria que passar por um processo de um sofrimento interno, sabe, lá dentro dele, de gotas de sangue aparecer. É um processo lá de dentro, irmãos, não é um processo externo, mas é um processo interno. É ele, o Pai preparando ele, filho, tem algo ainda que você vai ter que passar, filho, tem algo, olha, que vai doer, tem algo que vai custar tudo, filho. Vai custar tudo, filho. E o corpo sente, porque o nosso espírito até está preparado. E Jesus fala isso, Pai, o meu espírito está preparado, mas o meu corpo não está preparado, queridos. É o processo da azeitona, é o processo do Getsemane, é o processo onde ele nos leva, querido. E Moisés, quando ele desce, e ele vê, e ele fala assim para Josué, olha, está tendo um barulho no arraial, está tendo um barulho na nossa terra, está tendo um barulho no meio do nosso povo, mas não é um barulho de guerra, não é um barulho de derrota, é um barulho de festa. Só que eles estavam festejando o Deus errado. E aí Moisés, ele está vindo com as duas tábuas, com as duas pedras, escritas pela mão de Deus. Quando Moisés olha eles, totalmente desviado da presença de Deus, a Bíblia diz que Moisés, ele pega aquelas pedras que foram escritas pela mão de Deus, e Moisés olha para o povo e olha para Deus, e ele sabe o que Deus falou, ele leu, Deus falou para ele os 10 mandamentos. Quando Moisés está com a obra feita pela mão de Deus, Moisés tem uma posição de amor por aquele povo, porque até então eles não sabiam qual era a lei de Deus por completa, mas agora Moisés está com a mão de Deus escrita naquele lugar, Moisés está com as leis de Deus. Então Deus olha para aquele povo, que ele, de uma maneira, Moisés olha e diz assim no seu coração: eu vou quebrar tudo essas pedras, porque se eu quebrar essas pedras que foram escritas pela mão de Deus, eu vou poupar o povo todo de morrer.
Moisés quebra aquelas pedras por amor àquele povo. Tanto é que a segunda vez que Moisés sobe, Deus conhece o coração de Moisés. O que Deus fala? Agora eu não vou escrever, você agora vai ter que escrever. Porque Moisés quebrou por proteção. Olha o coração de Moisés, e é tão tremendo, porque Deus se ira tanto. Moisés, naquele dia, ele sai no meio do arraial, e eles matam os levitas, da tribo de Levi, matam 3.000 pessoas, mas a conta de Moisés era assim: ou morre todo mundo, ou a gente vai fazer alguma coisa aqui, e 3.000 pessoas morrem. Perdas e danos para o coração de um homem que amava a Deus e amava o povo. Em Êxodo 32, 31, Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Olha o posicionamento de amor, queridos, de um líder. Olha o posicionamento de amor de uma pessoa que é o líder da sua casa, que é líder do seu trabalho, sabe? É de amar quem está caminhando com ele, não caminhar por interesse, mas caminhar por amor, sabe? São dias onde nós temos que caminhar por amor, e Moisés caminhava por amor. Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor não ficar com esse povo, se o Senhor não cuidar deste povo, risca o meu nome, eu não vou permanecer, porque eu vou ficar com o povo, Senhor, porque eu amo esse povo. É um povo desobediente, é um povo pecador, mas eu amo eles, eu não abro mão. A sua família tem problema, o seu casamento tem problema, a sua empresa tem problema, tudo tem problema, mas não abra mão. Sabe por quê, queridos? Porque Deus olha para tudo isso e vê qual a atitude que nós vamos ter. Será que nós temos atitudes de amor, assim como Moisés, dele falar: Deus, se o Senhor não perdoar o pecado deles, eu não quero viver com o Senhor. Eu estou disposto a morrer por eles, mesmo eles sendo pecadores, mesmo eles sendo faltosos, mesmo eles sendo de coração duros. Aí Deus pega e fala assim para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo então com vocês. A Moisés falou: não, anjo não. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Nós queremos é a tua presença. Nós queremos é a tua presença. Será que é achado no meu e no seu coração um amor tão grande, de travar uma batalha de amor com Deus, da gente se colocar diante de Deus e falar: Deus, não presta mesmo, não vale nada, mas eu não abro mão. Eu não abro mão, Senhor. Eu vejo nas minhas interpretações alucinantes que Deus só estava querendo testar o coração de Moisés, para ver se Moisés realmente tinha o coração de pagar um preço, de andar com pessoas imperfeitas. A gente gosta de andar com pessoas perfeitas, e Deus está olhando para mim e para você. Será que a gente está preparado para receber pessoas imperfeitas, assim como nós? Porque é fácil a gente olhar para os outros e achar um monte de defeito, mas será que a gente está preparado para andar com pessoas imperfeitas? Moisés falou: Senhor, esse monte de gente imperfeita não vai ficar para trás, eu só vou para frente se eles forem junto comigo. Queridos, eu e você não vamos poder abrir mão de muitas pessoas. A gente não vai poder abrir mão de muitas situações, queridos, de pessoas imperfeitas. Essa semana eu atendi um caso muito complicado, e a pessoa mais velha da família disse assim: pastor, o que o senhor acha? Eu falei assim: olha, eu tenho um provérbios para mim, que é melhor eu errar acreditando do que acertar duvidando. Ixi. É melhor eu errar acreditando que vai dar certo, que a pessoa vai mudar. Ah, pastor, mas eu
eu não boto mais fé não, nós já demos muita chance, não tem como. Eu falei, mas cabia mais uma milha, dá mais uma chance. Pode até dar, mas eu acho que não vai virar nada. Eu falei, mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito que Jesus pode transformar uma vida. Deus pode transformar uma história, Deus pode mudar uma pessoa, Deus pode mudar um cativeiro, Deus pode libertar, Deus pode curar. Mas ele já caiu tantas vezes nas drogas. Mas tem um dia que nós não sabemos se é essa vez, se é na próxima. Mas tem um dia que ele vai ser liberto, tem um dia que ele vai ser curado, tem um dia que ele vai parar, tem um dia que ele vai parar de mentir, tem um dia que ele vai parar de aprontar, tem um dia que ele vai parar de perder, tem um dia que o Senhor, a mão dele vai aparecer e vai falar, olha. E aqui entra, queridos, a segunda vez que o homem viu a mão de Deus, que está em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículos 5 e 6. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbados, as suas pernas bambearam, os seus joelhos batiam um no outro. Eu não vou perder essa, irmãos. Lá vem. Imagine só, irmãos, 1000 pessoas numa festa, e de repente o rei pega e fala assim, para tudo, vamos buscar os utensílios que veio lá do templo de Jerusalém, para a gente beber vinho, se festejar com as coisas que veio lá de Jerusalém. E entra os utensílios dentro do palácio, e eles começam a festejar. E aí, no que nós lemos aqui, no capítulo 5, aparece uma mão na parede, e escreve uma frase, e ninguém consegue ver. E quando o rei, ele olha e vê aquela mão escrevendo, dedos, uma mão escrevendo, algo que ele não entende. O que nós lemos aqui diz que o rei, ele começa a ficar pálido, e a perna dele começa a tremer, um joelho batendo no outro. Aí, irmãos, que eu não posso perder, é assim, se a pastora Márcia, né, os orientais estão aqui, minha sogra, pastor Massal, se eles veem um negócio desse, eles iam fazer assim, uau. Mas se fosse um italiano igual eu, quem é descendente de italiano aqui? A gente ia olhar aquela mão e ia falar, meu Deus do céu, olha uma mão lá escrevendo, o que será que é aquilo? Meu Deus do céu. É a diferença, irmão. É a diferença de japonês e italiano. Nossa, toda comportada. Ele foi mexer, irmãos, com algo que era santo. Igreja, por mais que Deus está comigo, com você, Ele continua sendo santo. Ele continua sendo santo. Se nós não estivermos com as nossas mãos limpas, nós não veremos ao Senhor. Não existe, irmãos, essa da gente pecar e continuar pecando, sabendo que nós estamos pecando. A mão de Deus aparece, irmãos, e é chamado Daniel. E Daniel fala para aquele rei, olha, você sabia, você vai ser arrancado, você vai morrer hoje à noite, você vai perder todo o reino, hoje à noite você vai morrer. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Daniel fala para o rei, você sabia, você estava avisado, você viu o seu avô, Nabucodonosor, perdeu o juízo e foi viver no meio dos animais, comer capim, por causa da arrogância no coração dele, por causa da dureza, por causa do orgulho. O orgulho, altivez,
tirou ele do palácio e ele foi pastar. Depois de alguns meses, a unha dele cresceu, o cabelo, ele ficou desfigurado, irmãos, porque quem sai fora da presença de Deus, quem deixa o orgulho entrar no coração, se torna tão arrogante que começa a crescer unhas espirituais, começa a ficar cabeludo, sabe, muda a aparência. Todo mundo que começa a sair fora da presença de Deus, do propósito de Deus, começa a mudar a aparência. É verdade ou não é? Muda a maneira de falar, muda o semblante, muda a roupa, começa a mudar tudo. E aí Daniel, ele é firme, e ele fala, olha, ainda o rei fala para ele, se você fizer isso, me interpretar, eu vou te dar uma corrente de ouro, você vai ser o terceiro do meu reino. Daniel fala, não, eu não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para agradar a Deus. Aquilo que é de Deus, é de Deus. Dá os seus presentes para quem você quiser, mas eu não vou me contaminar. Sabe, queridos, por a gente viver o evangelho da graça, e nós estamos na época da graça de Deus, muitos cristãos brincam com a santidade de Deus, com a presença de Deus. Muitos cristãos brincam de ser crente, de levar Deus a sério. Muitas pessoas ficam brincando, muitas pessoas ficam, e Deus vai dando corda, e Deus vai falando, olha, eu quero dar tempo para você se arrepender, sabe? E é como se fosse uma linha, né? Eu não sou de pescar, mas eu sei que vai soltando a linha, e vai soltando, e o peixe vai indo, o peixe mordeu a isca e vai indo. Queridos, chega uma hora que o pescador puxa e fala, agora é hora de vir. Deus faz isso comigo, com você. Quando a gente começa a sair fora do propósito, Ele vai falando, mas eu não vou perder você para o inferno, querido. Deus vai puxar de volta para o propósito. Daniel fala, você foi avisado, você não foi pego de surpresa. Só que tem um ponto que você atingiu, um ponto de arrogância, um ponto de não se importar mais com as coisas de Deus, um ponto de não se importar com aquilo que é correto. Então basta, hoje é o seu último dia. Da mesma maneira, uma vez um profeta chamado Natã, ele entrou na presença do rei, e ele disse para o rei, rei, arruma sua casa, porque você vai morrer. Só que a diferença é que aquele rei, ele se virou para a parede, ele começou a orar, e ele começou a clamar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E aí quando o profeta entregou e estava saindo do palácio, no meio do palácio, Deus falou com o profeta, volta lá e fala que eu acrescento mais 15 anos sobre a vida dele. Deus nos aperta, irmãos, para encontrar arrependimento dentro do meu e do seu coração. Mas aquele rei fechou o coração dele, ele viu a mão de Deus. Em vez de ele tomar uma atitude, sabe, de se consertar com Deus, ele foi começar a oferecer presente. Não vai acontecer nada, Deus falou que nada, não vai acontecer nada, vamos lá, vamos continuar a festa. Vamos continuar a festa, vamos continuar desse jeito. Vamos levando desse jeito, deixa a vida me levar, tá tudo ok, vamos que vamos. Não, queridos, Deus nos corrige como Deus está nos corrigindo nesses dias, dessa noite, para dizer para mim e para você, ei, é tempo de arrependimento, é tempo de você buscar-me de todo o coração. Apocalipse 22, 11 e 12 fala assim, continue, está fechando o livro de Apocalipse. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quem é santo aqui, irmãos? A gente tem que continuar a santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para cada um segundo as suas obras. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele voltará, irmãos. Jesus voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus voltará. E Ele fala, eu venho sem demora, se prepara. A igreja tem que se preparar para a volta de Jesus, irmãos. Nós temos que nos preparar, porque se Jesus não vier, nós temos que nos preparar para a morte. Ninguém sabe o dia da sua morte, da sua partida.
E nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia, com seriedade, com santidade. Apocalipse fala, irmãos, aquele que é justo continue fazendo justiça, aquele que é imundo, então vai se imundar de vez, querido. É decisão, é posicionamento, sim, sim, não, não, eu quero Deus, eu não quero Deus. Nós tínhamos um pastor das antigas, né, pastor Círio, pastora Sônia, lá em São Bernardo, que ele falava assim: você quer ir para o inferno, irmão? Vai feliz, mas vai para o inferno. Ele falava isso. Mas não fica, sabe, mentindo, não fica enganando pessoas, não fica sendo falso. Aquele que é santo vai procurar se santificar cada vez mais. Aquele que é santo, que busca a santidade, ele fica inconformado com a vida dele, ele fica inconformado com ele mesmo, com as atitudes, com os pensamentos. Ele luta, ele quer praticar as obras da carne, mas ele não pratica. Ele procura praticar as obras do Espírito, ele procura ter o fruto do Espírito Santo, ele procura o Senhor, ele procura se aquecer na presença de Deus. Para a gente encerrar, a terceira vez que o homem viu a mão de Deus, João 8, versículo 4 a 11, diz assim: uma mulher foi pega em adultério, e eles levam para Jesus, para testar Jesus, e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para ter do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, se escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: também eu não o condeno, vá e não peques mais. A primeira vez que o homem viu a mão de Deus, Deus estava escrevendo as leis. A segunda vez que o homem viu a mão de Deus, Deus estava trazendo juízo. Mas a terceira vez que o homem viu a mão de Deus, ele estava trazendo graça e misericórdia. Graça e misericórdia. A terceira vez, Jesus pegou uma mulher adúltera, uma mulher pecadora, e disse assim para ela: a lei estava te condenando, a lei te trouxe aqui para te apedrejar, porque foi a primeira vez que a mão de Deus apareceu. Era para trazer uma lei para o homem andar nela, mas o homem não consegue. O homem sem Jesus, querido, não consegue. Eu e você sem Jesus, nós não vencemos o pecado. O homem sem Jesus está perdido. Mas aquela mão que escreveu na terra, naquele solo, estava escrevendo palavras que alguns teólogos arriscam a dizer alguma coisa que está escrito lá em Jeremias, que Jeremias profetizou que a mão ia escrever o pecado dos homens e perdoar o que estava na terra. A terceira vez que a mão de Deus aparece, não estava numa pedra, não estava numa parede, estava na areia. Porque na areia o tempo passa e apaga, vem a chuva, vem o novo ciclo e tudo é apagado. O que Jesus estava dizendo: existe uma graça em mim, existe uma graça em caminhar comigo, existe uma graça em você ser perdoado dos seus pecados, e você ir e não pecar mais. Jesus não falou para ela: está perdoado dos seus pecados, vai e continua vivendo da mesma maneira. Não, Jesus disse para ela: os seus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais.
Mas eu não consigo fugir da prostituição, do vício, eu não consigo. Os meus olhos são maus. Eu gosto de falar dos outros. Quando eu vejo eu estou mentindo. Quando eu vejo eu estou fazendo isso e aquilo. Vai, mas não peques mais. A minha graça te basta. O apóstolo Paulo fala de uma dor que ele sentia, de um espírito da carne, um espinho na carne, algo que atormentava ele. O apóstolo Paulo diz que ele se achega diante a Deus, e ele ora uma vez, ele ora duas vezes, ele ora três vezes, e aí o Senhor vem para ele e diz assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, o meu perdão. O meu perdão. Sabe, queridos, eu e você erramos tantas vezes quando a gente julga alguém. A gente condena. E não adianta a gente falar que não faz isso. A gente faz, é verdade ou não é? A gente faz, irmãos. A gente julga. A gente condena. A gente perde a fé nas pessoas. A gente toma posicionamentos com ira, com raiva. E quando é coisa então que a gente não está favorável, que o nosso coração se fecha, a gente se fecha e cria uma muralha impenetrável. A gente se isola. A gente fecha portas de acesso. Mas existe uma graça, existe um perdão em Jesus. Jesus se manifesta calmamente. Parece que eu vejo, queridos, homens acusando, a mulher pensando: daqui a alguns minutos eu estou morta, eu vou ser apedrejada, tudo vai acabar. Jesus escrevendo calmamente, calmamente. Aleluia. Calmamente. Jesus não vai fazer barulho esses dias na minha e na sua vida, querido. Ele não vai fazer barulho. Ele vai se achegar calmamente. Calmamente. O amor dele vai nos constranger. O amor dele vai nos constranger quando a gente começa, sabe, naqueles dias que a gente está irado, que a gente está cuspindo fogo, sabe? Ele nos leva para um lugar, a gente está irritado. Só eu passo por isso, né? Aleluia. Mas nesses dias ele vai chegando perto. Nossa, o que está acontecendo? Estou ficando calmo. Nossa, aquela raiva está passando. O que está acontecendo? É Ele que vai chegando perto. É Ele que vai chegando, Ele vai se aproximando. E Ele vai se aproximando. E quando Ele se aproxima, a gente vai derretendo por amor dEle. A gente vai derretendo, a gente vai sentindo o amor, a gente vai sentindo a graça, a gente vai sentindo o cuidado dEle. E a gente começa a dizer: mas como eu sou tolo, como eu sou tolo, como eu sou tolo de fechar o meu coração para Ele, como eu sou tolo. A graça dEle está aqui nessa noite, querido. A graça dEle está aqui. O favor dEle, sabe? A presença dEle. O que eu fiz para merecer? Nada, nada, apenas a graça dEle, apenas o olhar dEle, apenas o amor dEle, apenas Ele. É apenas Ele se achegando e dizendo: experimenta a minha graça,
experimenta o meu amor, experimenta o meu cuidado, experimenta o meu carinho, experimenta, porque se você realmente me sentir, você não será mais o mesmo, você não vai continuar fazendo as mesmas coisas. Por isso que Jesus falou para ela: olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Era como que Jesus estava falando para ela: eu te dou uma força nova. Sabe o que eu vejo nessa noite? Deus falando para mim e para você: eu te dou uma força nova para você vencer aquilo que você não estava vencendo, aquilo que fazia você retroceder. Eu te dou uma graça nova. É como se Ele estava dizendo: olha, você não será mais a mesma pessoa. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, querido, a gente não é mais a mesma pessoa. E é tremendo, porque cada vez que a gente se encontra com Jesus, nós vamos perder alguma coisa de nós e vamos receber alguma coisa dele. Quando Ele percebe que a gente está perdendo alguma coisa de nós mesmos, Ele completa a gente com alguma coisa dele. Quando a gente está perdendo alguma coisa aqui da terra, Ele traz alguma coisa eterna. Quando a gente está perdendo alguma coisa que é passageira, Ele traz uma coisa que vai durar para todo sempre. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns minutos. Nós temos 5 minutos para eu ficar dentro do horário. Mas a graça dele está aqui nesse lugar, não porque eu estou dizendo, porque a graça dele está em todos os lugares da terra. Não é o fato de eu dizer, mas é o fato que ele está. E mais do que Ele fazer a gente ter, são dias onde Ele vai fazer a gente ser parecido com Ele, a gente ser movidos pela graça, e a gente ter graça sobre graça. Sabe o que é graça sobre graça? É eu receber a graça dEle e dar a graça dEle para outro. Ter um encontro com Jesus é transformador. Ter um encontro real com Jesus, queridos, nos leva a ter experiências particulares com Ele, experiências assim como Jó teve. Senhor, eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te ouço, porque eu caminho com o Senhor, porque os meus olhos te veem, os meus olhos te veem, os meus olhos veem a sua mão de graça, a sua mão de misericórdia, a sua mão de poder. Sabe, eu não vou chamar você para vir aqui na frente, mas eu gostaria muito, se você quer essa graça sobre graça, se você quer ter esse momento de arrependimento, se você quer ter esse momento, sabe, de ter um encontro verdadeiro com Jesus, esse momento, vai se colocando de pé aí no seu lugar. Vai se colocando de pé no seu lugar. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não se preocupe, porque a graça dele está nesse lugar. Nós estamos num ambiente favorável, um ambiente de graça, um ambiente de misericórdia. E talvez nós estamos aqui dentro, e aqui dentro tem lugar de conserto entre pessoas. Talvez aqui dentro pessoas precisam se consertar. Talvez aqui dentro, nesse momento, pessoas precisam perdoar outras. Ah, mas ele nem sabe. Mas se conserta. Talvez você vai ter que pegar o celular agora e ligar para alguém, mas esse é o momento. Talvez é hora de você pegar o celular e ligar para alguém, ou pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para alguém, falando: olha, me perdoa, eu não sei se eu estava certo, não quero discutir se eu estava certo, se estava errado, mas eu quero mandar uma mensagem para você agora, que eu quero o seu perdão. Sabe, usa de graça e você vai receber graça. Usa de misericórdia e você vai receber misericórdia. É um momento de atitude, queridos. Um momento de atitude, não é um momento de você se travar, não é um momento de você ficar envergonhado. Você pode sair do seu lugar, você pode se movimentar, você não está preso, você está solto, você está livre. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração, e você toma uma atitude nesses últimos minutos dessa reunião nossa nessa noite.